crianças, como vocês já devem ter percebido, a gente já teve algumas palestras sobre a Segunda Guerra Mundial. Outra, professor? Como assim? Quantas você vai fazer? Senhores, saibam vocês que a Segunda Guerra Mundial é um assunto inesgotável, é um objeto de estudo infinito. Tão complexo é esse evento, senhores, que nós poderíamos gastar muitas outras palestras investigando cada um dos pequenos aspectos desse confronto mundial e nem assim chegaríamos nem perto de atender a toda a sua complexidade. De qualquer forma, sejamos as gotinhas no oceano. Investiguemos esse tema tão assombroso e tão entusiasmante que foi a Segunda Guerra Mundial. Professor, na palestra passada eu lembro que você falou um pouquinho sobre o avanço nazista, o confronto entre a Alemanha e a União Soviética. Eu lembro também do senhor falando que a França caiu, vários outros estados antigos e famosos também caíram. A única que estava aguentando uma Alemanha era a Inglaterra e ela tinha sorte de ser uma ilha. A Rússia estava aguentando as pontas lá e o Hitler não conseguia invadir Stalingrado de jeito nenhum. Até que, senhores, eis que entra uma nova peça nesse complexo quebra-cabeças. Professor, que peça é essa? Calma, eu não vou falar logo assim, não. Vamos aos pouquinhos, senhores. E por ir aos pouquinhos eu quero que vocês saibam que nós trataremos hoje do Holocausto, das consequências desse conflito, dessa guerra em outros países que não a Europa, e nós falaremos um pouquinho da participação do Brasil nesse conflito, porque nós não ficamos fora dessa. Senhores, iniciando por um dos eventos que foi talvez o mais horroroso da história humana. Talvez seja esse o ápice da crueldade. Senhores, vidas humanas eram perdidas à torto e à direito, simplesmente porque convencionou-se acreditar que determinadas raças, etnias e grupos eram superiores a outros. Professor, que absurdo! Nós sabemos que todos somos iguais. Raça, cor, o próprio conceito de raça já está caindo em desuso. Religião. Galera, isso não diferencia a gente em muitas coisas, não. No fim das contas, todos somos humanos. Abre a pessoa no meio e você vai ver. São os mesmos órgãos, todos no mesmo lugar. Professor, a minha tia não tem um rim. Tá bom. Já quer complicar demais a coisa. O que eu quero dizer é que somos todos iguais. Isso hoje é sabido, correto? Os senhores são crianças muito educadas, muito espertinhas, vocês sabem disso. No entanto, senhores, saibam que a ignorância, o medo e a violência transformaram a primeira metade do século XX num período bastante conturbado para o mundo inteiro, tá? E por conturbado eu me refiro especificamente ao Holocausto. Professor, o que foi o Holocausto? Holocausto, senhores, é um termo bíblico e eu não sei grego, tá? Eu não sei a pronúncia correta, mas seria alguma coisa parecida com holocauston. E faz referência a uma espécie de sacrifício a Deus, sacrifício de animais a Deus. Nossa, professor, que crueldade associar humanos a, sei lá, um simples abate de gado. Pessoal, pois é. Por mais absurdo, por mais cruel que soe, de fato, isso aconteceu, tá? Esse sacrifício não era destinado a ninguém, na verdade, mas apenas às demandas loucas de um regime que, por pouco, não ganhou maior influência naquele período, porque, ainda bem, foi contido pelos aliados, tá? Mas assim, senhores, esse extermínio tem por objetivo a unificação da nação, infelizmente,
em torno de um objetivo racista, xenófobo e da falsa percepção de superioridade. Senhores, eu gosto de falar isso com os meus alunos, então chamarei a atenção dos senhores para uma coisa extremamente interessante e também perigosa. Vocês sabem qual é a forma mais eficaz de unir as pessoas? Infelizmente, senhores, talvez uma das formas mais eficazes de fazê-lo, se não a mais eficaz, é criando um inimigo comum. O ódio une as pessoas também, senhores, principalmente quando o inimigo é eleito. No caso, Hitler decidiu que todos aqueles que, de acordo com ele, não era digno da grandiosidade germânica e de conviver na mesma terra, respirar o mesmo ar que esse suposto povo superior, deveria ser exterminado e as suas posses confiscadas, tá? Crianças, não entrarei em maiores detalhes. Eu quero que vocês saibam então que o termo refere-se a hoje a um extermínio de um grande grupo de pessoas. Professor, um grande grupo de pessoas, o senhor se refere especificamente aos judeus? Pessoal, o Holocausto faz referência principalmente ao que aconteceu aos judeus por parte do regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Mas saibam vocês que não eram apenas os judeus os que acabaram caindo nas garras de Hitler. Ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, opositores do regime nazista, comunistas, todos eles também foram perseguidos, também foram obrigados a se dirigir aos campos de concentração, também foram mortos aos montes em câmaras de gás e outros aparatos de extermínio. Tá? Quanto aos judeus, senhores, esse é o povo que mais foi perseguido. Talvez o bode expiatório de Hitler tenha, aliás, bode não, foi, né? Os judeus foram o bode expiatório de Hitler naquele momento. E esse evento foi tão grandioso, afinal de contas, significou a vida de praticamente 6 milhões de seres humanos, acabou se tornando um marco na história, tanto mundial quanto do judaísmo, né? E os judeus, senhores, referem-se a esse extermínio como Shoah, tá? Shoah. Crianças, como vocês estão vendo, a coisa não está nada boa para a raça humana. O mundo está em guerra, o conflito não para de crescer e ele continua agora com os japoneses, senhores. Nós falamos na palestra passada que eles invadiram a China. Dessa vez, senhores, eles subiram um pouco mais ao norte e acabaram chegando bem pertinho da União Soviética. Lembrem-se, os senhores, que o eixo não gostava nem um pouco de comunista. E nós temos um Japão que faz parte do eixo e expande os seus territórios para muito próximo da União Soviética. O inimigo vai chegando cada vez mais pertinho de você. Isso não pode dar coisa boa. Isso é uma afronta clara. Senhores, dando continuidade, a Itália também avançou para o norte da África, rumo principalmente à Etiópia. Lembrem-se, os senhores, que o eixo tinha por objetivo expandir e promover uma espécie de neocolonização, ou seja, eles voltariam a colonizar ou tomar terras que eles se colocavam no direito de simplesmente ir lá e tomar, tá? Os italianos o fizeram. O problema para eles, senhores, é que a Inglaterra já possuía colônias por lá. Lembrando que aliados e eixo estavam em conflito ou direto ou indireto ao longo de todo esse período, uma Itália tomando territórios muito próximos das colônias inglesas significava, novamente, uma afronta direta. Professor, por que esse avanço rumo à África? Porque, senhores, o acesso ao Mediterrâneo é fundamental. E por Mediterrâneo eu me refiro àquele mar que banha as águas da Itália, da Grécia. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide já. O canal de Suez também era extremamente objetivado, senhores. Ele era almejado, todos o queriam. Por quê? Ele é extremamente estratégico. Ele é uma estrada líquida. Olha só que legal, uma estrada líquida.
fundamental para se acessar Oriente Médio. Local esse que é rico em petróleo. Sim, senhores, o Oriente Médio também estava em disputa. E todas essas disputas, afrontas e mexericos teve como resultado o quê? As colônias se transformando em palcos de guerra, senhores. A guerra não se resumiu à Europa. Sabem vocês também que Egito, África, Japão, várias regiões da Ásia, o mundo inteiro estava em guerra, senhores. E as colônias acabaram sendo obrigadas a entrar em guerra também, porque os seus colonizadores simplesmente convocavam a população local para integrar as suas fileiras, tá? Como aquelas regiões eram estratégicas, rolava bombardeios, tiroteios e combate franco naquele espaço. E, por exemplo, o Egito, que não declarou guerra a ninguém, acabou ficando no meio do fogo cruzado. Olha só que chato, né? Os caras em nenhum momento se colocaram à disposição de participar da guerra, mas a guerra veio até eles, afinal de contas. Seus colonizadores ingleses estavam em guerra, então as colônias também estariam. Professor, isso é injusto. A injustiça talvez tenha sido uma das maiores características da primeira metade do século XX. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia falar do Mediterrâneo? Olha aqui, isso aqui que é o Mediterrâneo. Não, isso aqui não, tá? Esse aqui vocês esquecem. É esse aqui só. Esse aqui é o Mediterrâneo. Olha esse aqui. Que pega Itália, Espanha. Olha só, pega o norte da África. Pega a Grécia, pega a Turquia, que legal, professor. Nossa, que marzão. Pensa só, ter o domínio dessa região, andar de barquinho. Isso era fundamental para o transporte de equipamentos de guerra, para materiais de consumo, para suprimentos. E, senhores, vejam só. Esse é o canal de Suez. Tá vendo isso aqui? Esse é o canal de Suez e ele é muito disputado. Sabe por quê? Porque por meio dele, acessa-se o Iraque. Professor, o que tem no Iraque? O que tem nessa região? Petróleo. Petróleo esse que vai abastecer carros de guerra, tanques de guerra, aviões. A demanda por petróleo era, nesse momento, praticamente infinita. Então, senhores, o acesso a locais ricos em jazido de petróleo, bacia de petróleo, como que fala? Ai, meu Deus, eu esqueci. Vamos dizer que é bacia, tá? Vamos dizer que é bacia. O Iraque, essa região, Irã, Arábia Saudita, Iraque, é muito rica em petróleo. Acessá-la por meio do mar é uma forma rápida e um tanto quanto mais segura de transportá-lo. Por isso, senhores, o mar Mediterrâneo estava em disputa, o canal de Suez estava em disputa, e essa região virou um palco de guerra. Crianças, o Japão ataca os Estados Unidos. E é então que aquela peça passou a fazer parte do tabuleiro. Professor, essa peça, por um acaso, é os Estados Unidos? Sim, senhores. Mas eu só vou falar mais no próximo bloco. Assista, confira, vai lá.